Como é que seriam as consequências? Vou mostrar para você aqui agora. Como é que seriam as consequências para a nossa igreja? O que acontece se a gente não tomar cuidado? Isso é muito sério que eu vou falar para vocês agora. É muito sério. Essa parte que eu e você temos que ter, de colocar Deus em primeiro lugar e o nosso próximo em segundo. Se a igreja se deixar, e o pastor ou o líder se deixar, vamos dizer, cochilar, e deixar com que isso morra dentro da igreja, tem consequências muitas vezes irreversíveis, que pode matar o ministério e matar até uma igreja. Pastor, mata o projeto de salvação do homem? Não mata. Sabe por que não mata? Porque a presença de Deus e o plano de salvação de Deus para o homem, ele é universal. Mas ele pode matar uma igreja sim. Ele pode matar uma igreja. A partir do momento que a igreja não consegue entender, que suas ovelhas ou seus pastores, seus líderes não conseguem entender que o reino de Deus se faz com novos relacionamentos, com novas pessoas. Vou até fazer uma pergunta para você responder para você mesmo. Você que é membro dessa casa, qual é o seu empenho que você está tendo aqui na igreja para você desenvolver novos relacionamentos? Quais são as pessoas novas que você percebeu que estão vindo na igreja e que você está se esforçando para conhecer, para trazer, para saber quem é? Porque quando isso acontece na igreja, ela mata a igreja. Sabe por que acontece? Porque existem 3 coisas que nós temos que refletir na nossa fé. Não adianta. Primeiramente, a nossa vida. Quando Deus está na nossa vida de forma real, entendendo? Reflete-se a nossa fé. A nossa fé sendo fortalecida nos faz superar as dificuldades, não importa qual seja. Então reflete a nossa vida normal, porque a fé é estabelecida em nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se está vindo para a igreja sem fé, não vai romper. Está indo orar sem fé, está indo para a célula sem fé, não vai romper. Está vindo orar de madrugada sem fé, não vai romper. Está ofertando, está dizimando sem fé, não vai romper. Tá? E aí nem consegue as outras etapas. Você já não está tendo fé para isso, não tem como correr para as outras. Por quê? Porque tem a segunda coisa. A minha vida, ela vai refletir na minha fé. A minha fé, você que está anotando, tá? Primeiramente a vida, ela vai refletir na fé. Mesma coisa, vida, que a primeira parte foi Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus sobre a minha vida reflete na minha fé. A minha fé me faz superar esses desafios. Aí o segundo plano é o meu ministério. Coloca aí embaixo o ministério, que reflete ao próximo. Lembra? Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar. A minha vida em primeiro lugar na presença de Deus é a minha fé. Em segundo lugar, o meu ministério. Por quê? No meu ministério na igreja, com quem que eu estou tratando com o meu ministério na igreja? Quem é o meu alvo do meu ministério na igreja? É o meu próximo. Se eu tenho um ministério de louvor aqui na igreja, o objetivo é o meu próximo. Primeiro eu estou servindo, eu estou próximo aos outros e eu estou levando a igreja. Se eu estou pregando, eu estou pregando para mim mesmo? Não, eu estou pregando para o meu próximo. Se você é da sociedade feminina, é líder, você está fazendo o quê? Você está, o olho é o próximo. Qual é o que um líder de célula? Você que é o líder de célula, seu serviço é o próximo. Você já imaginou o líder de célula e falar assim: gente, eu acho melhor não vir ninguém hoje na célula não. Tá bom do jeito que está. E o pastor também falar: irmãos, tá bom do jeito que está. Eu estou pensando, irmãos, é melhor não vir ninguém hoje no culto. O pastor está pensando no próximo. O líder de célula está no próximo. O líder de escola bíblica está no próximo. O que o líder de escola bíblica quer? Quer o quê? Que o próximo se aproxima. O que o líder de célula quer? Que o próximo se aproxime. Tem outros ministérios, o ministério da cesta básica. O que o ministério da cesta básica quer? Que tenha pessoas que precisem, para eles serem a porta, para ser a ajuda. É o próximo. Então a minha vida, estabelecida pela minha fé, faz com que mova o meu
ministério. E o meu ministério que faz com que eu esteja ao meu próximo. Então, muito cuidado quando a gente planeja em abandonar o nosso ministério. Muitas vezes, quando a gente está fazendo planos para abandonar o nosso ministério, é porque muitas vezes a nossa fé já está abalada, porque a nossa vida está enfraquecida. E aí entra aquele propósito: eu estou pensando somente em mim mesmo. Tem gente, muitas vezes a gente está pensando nisso, está pensando nós mesmos, está falando assim: gente, eu não aguento mais, eu vou cuidar de mim. Nossa, chega de mexer com gente, chega de mexer na igreja, chega de mexer com isso, chega de mexer, não aguento mais mexer com gente. Querendo ou não, o que você está fazendo aqui? A sua vida está desestruturada, a sua fé está abalada, e isso vai refletir no seu ministério. E no ministério você já vai começar, realmente. É diferente quando alguém fala assim: pastor, eu vou parar de filmar, mas eu vou fotografar. Não, pastor, eu não vou fotografar mais, mas eu vou cuidar da recepção. Pastor, eu não vou fazer isso, mas eu vou trabalhar em outro setor. É diferente quando alguém chega assim: pastor, estou muito cansado, não aguento mais e quero parar. Muitas vezes é porque a vida já não está bem, a fé está abalada, e isso reflete no ministério, porque o ministério traz para nós aquilo que é nosso próximo. E no final, estamos encerrando, para a glória do Senhor, quando isso faz refletir para nós que depois de Deus o meu próximo é a primeira opção, reflete no nosso ministério. Por isso que eu falo para você: se os ministérios pararem na igreja, a igreja morre, gente. Se os ministérios pararem, a igreja morre. Se os ministérios pararem, a igreja vai definhando, né? É muito grave isso aí, e nós temos que tomar cuidado. Imagina aí igrejas que têm 40 anos de idade, que têm 60 anos de idade, e que hoje reúne 30 pessoas. Uma igreja que tem 40 anos de fundação, 60 anos de fundação, e chega um culto de domingo, tem 30 pessoas. Como é que conseguiu chegar uma proeza dessa? Quais são os ministérios que foram mortos? Quais foram as vidas que foram abaladas? Quais foram as fés que foram de pessoas que foram ali totalmente enfraquecidas para chegar nesse ponto? Depois de Deus, o meu próximo é a primeira opção. E por último, lembra que eu falei para você? A nossa vida faz refletir a nossa fé. O nosso ministério nos faz fortalecer no cuidado das pessoas, ao próximo. E por último, entra a minha vida. Quando isso é movido na minha vida, a fé, o ministério é refletido na igreja. Quem sou igreja? Quem sou igreja? Quem é igreja? Eu e você. Nós somos igreja. Então, quando a vida se vai na presença de Deus em fé, com um ministério frutífero, se reflete na igreja. Não tem como uma igreja crescer, um ministério crescer, se em primeiro lugar da igreja não tiver o amor às pessoas, o amor ao próximo. Em primeiro lugar, depois de Deus. Se não tiver isso, nenhuma igreja consegue romper. Ah, pastor, mas a seita religiosa tal, a seita religiosa tal. Tudo bem, não estamos falando de seita, nós estamos falando de pessoas que são usadas pelo Espírito Santo e que têm livre-arbítrio. Esse é o diferencial. Livre-arbítrio é o querer e o não querer, é o aceitar ou não aceitar, é o se submeter ou não, olhando o foco às pessoas. Aí você fala: mas pastor, Jesus fez isso. Jesus falou que não seja eu, mas que seja a vontade do Pai. Jesus deixou toda a sua glória e desceu. O Pai enviou o seu Filho, renunciou ao seu Filho, que era o bem maior que ele tinha. O que nós precisamos renunciar para que o nosso ministério deslanche? O que nós precisamos renunciar para que o nosso ministério volte? E aí, gente, honestamente, todas as vezes, se nós não tomarmos cuidado com isso, hoje nós temos depressão, pessoas deprimidas, pessoas doentes, muitas vezes no nosso meio, dentro da igreja,
pessoas oprimidas, pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, e que muitas vezes o grande segredo está em duas áreas. Uma é a área dela ser cuidada, e a outra é a área dela estar disposta a cuidar de alguém, a se preocupar com alguém, a interceder por alguém. Isso vai refletir no que é ser igreja e no que é ter vida com Deus. Então, temos que tomar muito cuidado, temos que ter sinceridade. 3 versículos bíblicos para a gente fechar. Abre comigo, Provérbios capítulo 3, versículo 32. Provérbios 3, 32. Eu gostei desse texto. Ele fala sobre a intimidade. Lembra, nós falamos? Primeira coisa, ame a Deus sobre todas as coisas. Falando sobre intimidade. Essa intimidade gera vida, a vida gera fé. Amém? E olha só que interessante, Provérbios 3, 32. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Deixa eu ver como é que está aqui. Exatamente, com os sinceros ele tem intimidade. O perverso vai ser abandonado, mas o sincero, Deus tem intimidade contigo. Essa é a primeira parte que define a nossa vida espiritual, de uma experiência pessoal íntima com Deus, e que faz a nossa vida ser fortalecida, fortalecendo a nossa fé. Amém? Pastor, e o nosso ministério, que é o social? Lembra? Ministério é social, você tem que estar em sociedade. Tem gente que fala assim: pastor, parece que depois que eu assumi o ministério na igreja, eu comecei a ter luta, eu comecei a ter dificuldade, eu não sabia que era tão difícil. Por quê? Porque você entrou em sociedade, você entrou em liderança. Então nas lideranças você vai ter que liderar. Você está num grupo, o grupo fala para todo mundo chegar às 7h30, um chega às 7h40, outro chega às 7h45, outro chega às 8 horas, né? Aí o líder já tem que administrar aquilo ali. Você está em sociedade. É fácil você falar assim: olha, eu vou marcar um ensaio de teatro, eu quero que todo mundo chegue às 7 horas. Ah, que bênção, 7 horas eu cheguei. Quantos integrantes do teatro? Não, é só eu mesmo, é um monólogo. Aí vai ser fácil. Você tem um monólogo e você é o único ator para chegar. E olha que é perigoso, que você vai chegar às 7, mas a pessoa que tem a chave da igreja não chegou ainda. Aí você vai ter que esperar ele você ainda vai ser tratado nisso. Viu que desafiador, gente? Que desafiador é entendermos o propósito de Deus. Comigo, 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Primeiro nós falamos sobre intimidade, colocar Deus em primeiro lugar. Agora, em segundo lugar, vamos falar sobre isso. Olha que interessante: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e a comunhão na luz com as trevas. Para vivermos em sociedade, para vivermos em unidade, para entendermos que é cuidar do próximo, amar o próximo, temos que ter divisão entre trevas e luz. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não consegue fazer essa divisão, esse discernimento. Eu tenho que ter o Espírito Santo dentro de mim para perceber que fazer amizade com as trevas não vai dar certo. Se eu sou luz, não tem como eu andar com as trevas. Não tem como. Viver em sociedade, amar ao próximo, é você olhar para aquela pessoa e ter o discernimento se ele está andando na luz, está andando nas trevas. Ah, pastor, mas eu caí porque eu estava andando com fulano. Eu caí porque eu... Não, caiu porque você não entendeu e não teve discernimento que era treva, que é luz. Quem anda na luz, você anda na luz com quem anda na luz. Quem anda nas trevas vai cair na escuridão. Não tem jeito. E por último, no Salmo 107, 26, abra comigo por favor, e diz o seguinte: sobe os céus, descem os abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Por que eu estou falando isso para você no final de tudo? Porque é isso que acontece quando a gente coloca a si mesmo em segundo lugar depois de Deus. Quando a gente se coloca a si mesmo em segundo lugar diante de Deus, a nossa alma vai se angustiar. A gente muitas vezes vai cair em abismos, porque estamos totalmente egoístas.
pensando somente em nós mesmos. Você poderia ficar de pé em nome de Jesus? Vai ser fácil a gente entender agora. Tá. Vai ser fácil a gente entender.